Fala, povo lindo de Deus! Estamos aqui para a gravação de mais um Pode Crer. E eu sou o pastor David Oliveira. Eu sou o Gabriel Firmino. Vamos juntos, né, Gabriel? Mais um episódio. Mais um Graças episódio. a Deus por Como isso. sempre, imperdível. Todos são. Todos são imperdíveis. Esse E- é qual já? Cara, esse é o Oitavo episódio. já. Que fantástico, né? Oitavo episódio. Passa muito A rápido. gente já produziu mais conteúdo nesse período do que A o vida resto das toda nossas pra trás. vidas. Exatamente. E hoje tem muita coisa boa pra gente conversar. Isso aí. E a gente começou uma série nossa aí desde o antepenúltimo. Foram surgindo assuntos. A gente não conseguiu exaurir todos os assuntos propostos ali e resolvemos fazer 3 episódios só com nós dois. 3 episódios. E tem sido fantástico e Tem eu sido sei muito que hoje bom. também vai ser. Tem muita coisa boa para vir por aí. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer logo aquele pedido que eu faço sempre para o nosso público de casa, você que nos acompanha, você que nos dá a honra da sua audiência. Primeiro pedido que eu te faço, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, com seus familiares, com seus irmãos, nos ajude nessa caminhada. Segundo pedido que eu vou te fazer, vai lá no Instagram do Pode Crer, podecrer.2025. E eu digo, Gabriel, que lá tá o filé mignon. Aqui tá todo o conteúdo. Isso aí. Mas a Abilene, ela faz o recorte do filé e coloca ali Ela no... tem nos ajudado de uma forma Tem tão nos ajudado excepcional. muito. Ela, o Petros, né, são pessoas que estão conosco É aí no isso dia a aí. dia dessa gravação. Então você vai lá no Instagram do Pode Crer, você vai lá se inscrever, vai começar a nos seguir, vai acompanhar os nossos vídeos de Reels, que tem semanalmente ali, todos os dias, os nossos stories, e lá tá o filé mignon. Aí você aproveita, me segue no pastor David Oliveira, segue o Gabriel no... Eu, Gabriel Firmino. E pronto, lá você pronto. vai ter o Fala Meu Povo, você vai ter o Fala, excelência. Excelência, bom dia, povo lindo de Deus. Você vai acompanhar um pouquinho da nossa rotina familiar, nossa rotina ministerial, rotina de trabalho do Gabriel. Mais uma ação ajuizada. Isso aí pega, né? Mais uma ação ajuizada. Tá vendo que eu acompanho, né? Isso Todo aí, dia eu tô isso ali. aí. E vai ser muito edificante para sua vida. Sem delongas, sem perda de tempo, porque a gente tem muita coisa boa para poder falar hoje. Petros, solta a vinheta pra gente. É isso aí, meu povo. Vamos lá. Gabriel, hoje quando eu fiz o meu devocional, tomei o meu café pela manhã, hoje é dia de gravação, Isso aí. falei, cara, o que a gente vai falar hoje? Eu fui fazer uma pesquisa ali nos meus arquivos. Eu encontrei, até aqui, ó. Eu encontrei as anotações que eu fiz de uma palestra que você Olha que deu. bacana, Eu né? vou te perguntar se você lembra onde foi essa palestra. Ela aconteceu no dia 10 de março de 2021. 10 de março. Foi o dia inteiro de 2021, 4 anos atrás, mais 4 anos. Foi no Centro de Convenções de Vitória? Não. Não foi. Então foi no Comfort Suite da Praia do Canto? Hotel. Olha Exatamente. só, que bacana. Março de 21. Para aproximadamente aí quase 4 anos e meio. Ah, isso aí. Cara, tem tanta coisa Que bacana. anotada. Eu achei um arsenal de coisas aqui e eu vou te fazer um desafio hoje. Bacana. A gente conversar, gastar essas quase 1 hora que nós temos aqui, porque lá foi uma palestra de 8 horas. Foi 8 horas, né? 8 horas de palestra. E eu, como um bom aluno, eu anotei muita Que coisa, bacana, cara. que Eu vou te fantástico. surpreender aqui Que hoje. fantástico. Eu anotei muita coisa e eu queria que o nosso telespectador, os nossos amigos, irmãos em Cristo que nos acompanham, tivesse o privilégio de receber um pouquinho Isso aí. De desses ter acesso a conteúdos. esse conteúdo também, né? Eu, como eu não consigo ficar calado, eu vou falar muito também nessa gravação. É isso Pode aí. ser? Vamos nessa aí. Vamos trilhar nesse caminho Como sempre, hoje? a gente não prepara nada, vai tudo aqui no ao No vivo, improviso. na nossa conversa. No Então, improviso. vamos lá. Olha só, a primeira anotação que eu fiz aqui, eu já vou puxar em cima disso. Eu anotei aqui, mapa não é território. Mapa não é território. Você falou isso na palestra. Eu falei Se isso você aí. não lembra, você se vira agora. Essa é uma verdade, uma ideologia que eu aprendi há anos atrás, analisando e estudando sobre o comportamento humano. Né? Sim. Isso aí está lá nas páginas de PNL.
PNL. PNL, O que que é a significa programação PNL? neurolinguística, né? Programação É neurolinguística. você se entender melhor, entender o outro melhor e como isso influencia no seu dia a dia. A minha mente despertou, David, para esse conteúdo, né, tentando buscar meios de compreender como vender melhor, como atender melhor meus clientes, como me comportar melhor como advogado. E aí eu comecei a estudar, a ler de forma frenética e eu descobri verdades extraordinárias dentro desse conjunto de informação. E o que me surpreendeu ainda mais é que cada descoberta dentro dos livros eu via que a Bíblia tratava isso antes. O que as pessoas escreviam nos livros, trazendo novas descobertas, a Bíblia já A tinha a Bíblia resposta. já tratava sobre isso. E dentre esse acalabouço de informações, dentro do comportamento, análise comportamental, como isso influenciaria na minha vida e como eu poderia usar essas ferramentas com os clientes, para prospectar novos clientes na ação, foi que eu descobri sobre essa premissa de que mapa não é território. É interessante, né? Cara, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, eu tenho um arsenal de conteúdos aqui. Isso aí. É pena que eu achei isso hoje, né? Mas vamos lá. Só para me entender, antes de você falar sobre essa questão, explicar sobre Tá. mapa não é território. Ok. Esse aprofundar que você teve nessa questão de neurolinguística te fez entender que tem conteúdos para quem vende, para quem compra, para quem atende. Tudo relacionado a pessoas e ao público. É isso aí. São ferramentas que vão destravar e fazer as pessoas avançarem nesse aspecto. Todas as nossas ações, elas são consequências de um conjunto de comportamento dentro de uma compreensão perceptível ou não por nós. Ok. Então, quando você está lá pregando no altar, Sim. a forma como que você se expressa, ela vai atingir e ter os seus facilitadores com os seus ouvintes de acordo com a sua tonalidade de voz, com a forma como que você se movimenta em cima do altar, com o seu movimento ou não das mãos. Tudo isso comunica dentro dessa programação neurolinguística que vai facilitar o acesso, né, dessa informação. E principalmente atuando dentro de um campo que nós não prestamos muita atenção, que é a nossa mentalidade. Cara, isso é tão sério, isso é tão verdade, que a gente hoje usa a ferramenta do WhatsApp o dia inteiro. Isso aí. Né? E agora o WhatsApp colocou aquela ferramenta lá de acelerar o áudio. Tem o 1, o e-mail e o 2. Quando eu estou com muita pressa, eu acelero. Já vai no 2 logo. Já vai no 2 e ganho tempo. Agora, dependendo do teor do assunto e de quem está me mandando a mensagem, eu faço questão de ouvir no 1. Por quê? Porque eu preciso entender a tonalidade de voz da pessoa. Exatamente. Para conseguir entender o que ele está me passando no aspecto sentimental. Não só as palavras, não só a informação que a pessoa está me trazendo, mas o tom de voz da pessoa influencia. É mais ou menos por aí? Exatamente isso aí. Eu consegui entender, então... Essa concepção. Quando você senta com alguém para conversar, seja você lá no gabinete, seja eu no escritório, por exemplo, para atender um cliente. Tem gente que senta na minha frente que tem aversão a quem fala alto. Então, eu já tenho que ter um mapeamento da tonalidade da voz dessa pessoa. Se essa pessoa entrou no escritório falando mais baixo, eu automaticamente viro uma chavinha em mim para eu dialogar também de forma mais calma. Porque aí eu tenho um facilitador mental que ela não imagina de compreensão e de conexão. Se ela chega falando mais calmo e baixo, eu começo a falar mais alto, mais rápido, automaticamente eu crio nela uma repulsa. Ela pode até achar que eu sou um bom advogado, mas eu, de forma inconsciente, estou gerando nela algo que vai afastar. Sim. Então, tudo isso vai influenciar, né, nesse jogo de relacionamento e de compreensão. Cara, isso é muito bom, hein? Isso Entender, aí. compreender isso muda muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Vira a regra do jogo, né? Sim. E por que mapa não é território? Mapa não é território porque nós estamos acostumados com uma dinâmica de comportamento de forma repetitiva que nós às vezes achamos que é o único caminho que nós podemos trilhar. Então, por que mapa não é território? Eu dou sempre o exemplo do GPS. Sim. Normalmente, quando eu saio de casa e eu vejo que está um pouquinho mais de trânsito, eu jogo no meu GPS para ver se ele me dá uma rota alternativa. Rota alternativa. Só que, via de regra,
ele sempre me joga para pelo mesmo trajeto. Porque às vezes que essa outra rota alternativa, ela também está sobrecarregada. Sim. Quando eu não uso isso, o meu GPS, eu tenho um mapa interno aonde eu costumo passar sempre. Eu sempre saio da minha casa automaticamente fazendo o mesmo percurso. Sim. Eu pego a orla, passo na frente do shopping, passo na frente do meu trabalho e chego para levar os meus filhos na escola, no bairro onde eles estudam. Já é uma rotina. Na minha cabeça, essa repetição automática e diária faz com que esse seja o meu mapa para chegar em um destino específico. Agora, o fato desse ponto A e o ponto B mental que eu tenho de trajeto estar bem fixado em mim não significa que ele é um único trajeto. Existem inúmeras outras rotas existentes que eu poderia passar. Várias e várias quadras, várias e várias ruas. Então, o trajeto que eu conheço não é absoluto e não é o único. Existem outros. Outras possibilidades. E a gente coloca isso mental. Porque a gente está dentro de uma jornada mental de vida que a gente corre o risco de achar que o nosso comportamento, a forma como que a gente pensa, a forma como que a gente anda, a forma como que a gente se veste, a forma como que a gente se relaciona com as pessoas é único e exclusivo. E que não precisa mudar. E que não precisa mudar. Só que existem várias outras ruas, várias outras estradas. E a ideia é preparar a nossa mente para absorver e compreender esses novos caminhos. Porque quando a gente tem novos caminhos, novos comportamentos, a gente tem novos resultados. Cara, que extraordinário. Interessante, A né? compreensão exata desse ato comportamental que temos. A minha esposa, né? A Dani. Vou falar dela aqui. Fala e manda um beijo Amor, pra ela aí. Beijo, te amo e já me perdoe pelo que eu vou falar aqui. A Dani tem um costume, uma mania, de olhar para um tipo de alimento e falar, isso eu não como. Isso aí. Eu falo, É mas o mapa dela. Você nem provou. Não, mas só de olhar eu já não como. É o mapa que ela já definiu na mente. Estou usando ela como exemplo, Sim. mas isso pode se abrir para vários várias outros. e várias né? pessoas. E quando nós usamos esse tipo de comportamento numa pregação, por exemplo, eu falo que é o crente Gabriela. É isso aí. É isso aí? Eu nasci assim, Eu sou assim. eu cresci assim, eu sou assim, vou morrer assim, e não quer preciso mudar. Acha que aquilo é o único comportamento possível. E a Exato. única verdade dele de comportamento. É isso aí. Só que a Bíblia nos... Aí eu vou falar da Bíblia agora, porque você falou que a Bíblia já tinha respostas para isso. A Bíblia, Gabriel, ela nos convida a uma mudança de mente. Romanos 12, cara, se você... A sua palestra foi baseada em Romanos 12. Você lembra disso? Aí, lembro. Isso aí, exatamente. Romanos 12. Romanos 12 vai nos convidar a mudar a nossa mente. Primeiro, um processo de transformação. A gente não deve se conformar com o mundo, mas transformar o mundo através de quê? Da renovação da nossa mente, que nada mais é do que uma mudança de mente. É isso aí. Porque quando eu me disponho a mudar a minha mente para compreender novos caminhos, novas rotas, novas alternativas, eu estou aberto a melhorar, cara. Isso aí. A mudar para melhor. Eu entendo que se eu coloco uma viseira para não enxergar mais nada em minha volta, eu não vou ter novas alternativas, novas propostas, novos caminhos. Mas se eu me disponho a renovar a minha mente, que é o que Paulo já falou há mais de 2000 anos atrás, eu descubro novas possibilidades. E o Evangelho é justamente isso. O Evangelho fala disso, né? E eles tratam no livro, por isso que eu sempre fico encantado com a Bíblia e falava isso sempre nas palestras, e sempre quando eu vou falar para um público não cristão, eu faço questão de fazer essa afirmação. A pessoa pode não acreditar na Bíblia como nós acreditamos, que ela é um livro sagrado, inspirado, ele é inerrante, ele é a palavra de Deus. A pessoa ela não tem a obrigação de ter a mesma crença que eu tenho. Sim. Mas é inquestionável que a Bíblia contém palavra de sabedoria. Sem dúvida nenhuma. Se ele não quer enxergar a Bíblia como a bússola que nós enxergamos, aí é ele e Deus. Mas não tem como dizer que a Bíblia não contém sabedoria. E as pessoas esses autores tratam nos livros a essência da mente
de como a gente deve compreender a nossa mente, como isso vai regulamentar os nossos comportamentos, sendo que a Bíblia fala e sempre disse sobre isso. Você usou aí um exemplo fantástico e tem um outro exemplo dentro de um livro da Bíblia Sagrada que você tem mais conhecimento do que eu, que é Provérbios. Eu estou ansioso para ver já o seu livro sobre esses conselhos. Tem lá uma parte em Provérbios, está lá em 23:7, que fala que assim como você imagina ou sonha na sua alma, assim é. Sim. Assim como você idealiza na sua mente, é assim que você vai ser. Então, antes de nós sermos esse corpo, esse monte de carne que anda, nós somos uma alma que pensa, que idealiza. E aí o risco de nós estarmos presos dentro de um mapeamento mental que nos foi enxertado, às vezes, por razão da nossa convivência com a nossa família, com os amigos, com essa estrutura familiar que nós tivemos, e a gente fica hoje aprisionado dentro de uma estrutura porque a gente não se liberta. Eu fiz até um desafio um tempo lá, que era o sair da ilha. Você lembra disso aí? Lembro. A ideia do sair da ilha era exatamente isso. Da pessoa estar inserida dentro de um contexto de isolamento e a gente precisa de sair de dentro desse contexto de limitação e avançarmos. E tudo isso parte depois de uma mudança de uma estrutura mental. Cara, fantástico. Tem aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, fala dessa corrida de ratos, né? De ratos. Repetindo ali repetindo o comportamento. um comportamento. E vamos lá. Eu vou fechar esse ponto com você, que eu quero falar Fechado. de muita coisa aqui. Mas antes de eu fechar, eu vou te fazer uma pergunta. Sim, claro. E depois que você responder, eu vou responder para mim também a mesma pergunta. Eu te conheço vai para 13 anos. 13 anos. 13 anos. O Gabriel de 13 anos atrás e o Gabriel de hoje. O Gabriel de hoje está melhor que o de 13 anos? Eu considero que eu evoluí um bocado. Evoluiu. Eu evoluí um bocado. Em todos os aspectos da vida. Em todos os aspectos. Como marido, como pai, o aspecto como servo de familiar, Deus. espiritual, a compreensão do reino, compreensão do evangelho, e aí parte do principal emanando pro basilar, né, da vida, assim, o inerente à nossa estadia aqui na Terra. Eu evoluí. Eu acredito que a gente veio descobriu passando novas rotas, novos rotas, caminhos. com esse despertar de que aquele mapeamento que eu tinha podia ser alterado, sem ferir absolutamente nada dos nossos princípios, que eles são os basilares da nossa vida. Mas que essas mudanças apontam para transformações que geram alterações na nossa vida. E você, eu acho que mudou um pouquinho, pelo que eu te conheço. A vida foi generosa comigo, né, em todos os aspectos. E aí, eu vou aproveitar e vou falar sobre uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Em gabinete, caixinha de pergunta, direct de Instagram. Por eu ser pastor, as pessoas têm essa curiosidade de ver em mim um ponto de apoio para obter uma resposta a respeito do que eu vou dizer. Pastor, como que eu sei, como que eu faço para saber se eu estou no propósito certo da vida? Eu recebo muito essa pergunta. E aí eu digo o seguinte, eu falo, olha para trás, para quem você era antes, e me responda, você está frutificando? Isso aí. Sua vida tem frutificado? Você tem dado frutos? Porque Jesus deixou claro que o resumo da vida de quem está nele é frutificar. Isso aí. Não é isso? Isso aí. Toda vara em mim que não der fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Isso aí. Foi o que Jesus disse. E aí, quando eu falo para as pessoas, o que você está fazendo tem dado resultados, tem gerado resultado, tem gerado frutos? Pastor, tem. Então você está no caminho. Está no caminho. Está no caminho. Pastor, não tem dado frutos. Eu não estou frutificando na vida de ninguém, eu não estou frutificando na minha vida, na minha família. Então, para tudo, faça uma análise da sua vida e vê qual rota você pode mudar. Precisa de uma correção de rota. Uma correção de rota. aí. E hoje, se eu fosse responder isso, eu acrescentaria: mapa não é território. Muda esse GPS e descubra que as novas rotas que estão propostas para você trilhar. Isso aí. Vale um conselho para o público de casa? Vou fazer um conselho e você fecha o assunto, então. Você que está nos ouvindo, não coloque o teu olhar somente na rota habitual. Faça uma análise e descubra as novas oportunidades que a vida pode lhe oferecer sem ferir princípios estabelecidos por Deus. É isso aí. Deixa um conselho aí também. Para mim, o que resume e o que me ajudou e que ajuda, e aí a gente fala para as pessoas que estão nos ouvindo, seja no YouTube, depois
nas nossas redes sociais é sair do automático. A gente precisa sair do automático. Parar de acordar, fazer a mesma coisa apenas por impulso, comer as mesmas coisas, frequentar os mesmos ambientes, pensar da mesma forma, falar as mesmas coisas, sem que isso seja de forma intencional. É sair do automático. Quando a gente sai do automático e assume as rédeas da nossa vida, aí a tendência é a gente ir decolando com essa estrada pavimentada que são os princípios que a gente acredita. Fantástico, cara. É isso aí. O podcast de hoje pode terminasse agora. Já tinha valido a pena, hein? Cara, muito. Mas, ó, eu tenho algo aqui que você disse no dia lá e eu anotei, cara. E você se vira. Gabriel, você disse aquele dia lá, se alguém faz, é possível. Se alguém faz, é possível. Eu lembro disso aí. E é uma premissa também extraída do PNL. Também. São afirmações de livros que ensinam exatamente sobre essa questão. Se alguém fez, isso é replicável. Pode ser mais difícil para a gente. A gente não nasceu em berço de ouro, nós não somos herdeiros. Sim. Mas se alguém fez, a gente tem condições também de reproduzir. É Existe possível. essa possibilidade. O caminho pode ser um pouquinho mais árduo, pode ser um pouquinho mais complexo, mas se um ser humano fez, nós também temos condições de fazer. Então, muitas coisas que às vezes nos limitam, na maioria das vezes pode ser nós mesmos, nos limitando, Isso aí. achando que não é possível. É isso aí. Eu hoje trato com um público cristão, majoritariamente cristão. E eu sou cercado de pregadores, né? Pregadores que pregam o evangelho, amigos conferencistas. E a gente sabe, você também prega por aí em vários lugares, e a gente sabe que o sonho da maioria dos pregadores é se tornar um pregador no aspecto mundial, né? Visitar estados, nações. E hoje nós temos muitas referências. Isso aí. E se alguém chegou lá, é possível também qualquer um possível chegar. O grande problema, a gente chama isso de crenças limitantes. Todo ser humano ele corre o risco de estar inserido dentro de crenças limitantes. É quando a gente se auto-sabota. A gente se auto-sabota, sabia? Verdade. A gente se auto-sabota cuidando do corpo, da saúde. A gente se auto-sabota cuidando da nossa vida espiritual, da nossa santificação. A gente se auto-sabota no nosso ambiente de trabalho, né? Dentro dessa seara da nossa vida profissional. Porque a gente é cheio de crenças que foram enxertadas na gente. E a gente acredita que não tem como. No último episódio, a gente conversou sobre paternidade, lembra? Sim, lembro. Até bacana convidar as pessoas a voltarem lá Eu e assisti quem ontem. quiser. Isso aí, paternidade. E lembra que eu dei um exemplo de que lá em casa a gente não briga com os nossos filhos quando derrubam um copo de água? Lembro, cara. Por que a gente não faz isso? Porque a gente pode gerar em uma criança um bloqueio de tentativa de fazer algo novo, por exemplo. Se eu corrijo ele porque ele errou na infância, quando ele chega na fase adulta, ele pode ter dificuldade de tentar coisas novas. A gente cresceu ouvindo assim, ó, não fala com estranho. Quando a gente cresce, a gente tem dificuldade de fazer novas amizades, de se aproximar de um estranho, porque a gente cresceu ouvindo Isso foi enxertado na nossa mente, né? que é errado. Paulo Vieira, por exemplo, ele coloca em um dos livros dele, ele fala sobre a criança que fica sempre ouvindo falar que dinheiro é sujo. Não pegue em dinheiro porque dinheiro é sujo. Não fica com esse negócio na mão, é sujo. Aí ele cresce com o trauma do dinheiro. Com trauma do dinheiro, ele não consegue. Inconscientemente ele desfaz, ele não fica com dinheiro dentro da carteira, ele quer desfazer desse dinheiro. Tanto é que uma das regras para você acumular riqueza é você se habitualizar com dinheiro espécie. Sabia que todo rico tem dinheiro espécie em casa? É mesmo. Todo rico tem dinheiro espalhado dentro de casa. Ele tem que ver aquele dinheiro. Ele tem que enxergar aquele dinheiro. Tá no cofre, tá no quarto, tá no bolso, tá na carteira. De vez em quando eu pego... É costume. É um costume. Eu pego dinheiro em espécie e mostro para os meus filhos. Eu recebo lá um dinheiro, eu pego lá, ó, tá aqui, isso aqui é dinheiro. Isso aqui, sua escola é isso aqui. Para eles darem valor e se habituarem com o dinheiro. Sim. Isso aí não gera um bloqueio lá para frente dentro da nossa dificuldade de crença limitante. Isso é tão verdade que, você falando aí, eu lembrei de um episódio
já tem um tempo, a minha filha mais nova, a Sara, ela tem 8 anos. Ela tinha uns 4, 5 anos. Sempre quando a gente saía e ia para shopping, ela me ouvia dizendo assim, isso não, que isso é caro. Uhum. Filha, aquilo não pode. Eu falava para ela e pro Caleb, né? Uhum. Não, aquilo é caro. Aquilo é caro. Era uma fala automática minha, Isso aí. para bloquear a criança de me pedir. Então, automaticamente, eu falava isso. E aí, um dia, ela já com 7 anos, a gente foi sair para comprar um presente para ela de aniversário. Uhum. Peguei ela e falei, Sara, a gente vai no shopping e você vai escolher um presente para você. Cara, todo presente que ela olhava, falava assim, papai, esse eu não posso comprar porque esse é caro, né? Já estava enxertado E nela. aquilo doeu no meu coração. Falei, meu Deus, eu tenho que mudar esse hábito comportamental, Isso aí. porque senão minha filha e meus filhos vão crescer com um bloqueio de achar que nada pode. Nada pode. Que eles não vão conseguir nada na vida porque tudo é caro. Uhum. E é justamente o que a gente está conversando aqui. Porque quando a gente fala, igual você deu o exemplo aí, que todo rico tem dinheiro espalhado em casa, a gente não está trazendo aqui uma percepção de ostentação, não, mas de valorizar onde podemos chegar na vida. Chegar. Isso aí, Né? dessa possibilidade. Porque se alguém conseguiu, é possível. É isso aí. E vale, por exemplo, para quem está estudando medicina. Hoje eu tenho jovens lá na igreja, então estão cursando medicina. É um curso caro, puxado, demanda tempo. Isso aí. E o conselho que eu daria em cima desse princípio, cara, pega o maior cirurgião e fala, eu quero ser É como aí. ou melhor que ele. É isso aí. Desbloqueia a mente a respeito disso, não se auto-sabota. Querendo que há essa possibilidade. Exato. Vou estudar direito. Cara, dá um Google e pesquisa qual o melhor advogado em atuação nos dias de isso hoje. O advogado mais bem sucedido e fala, eu quero ser melhor que esse isso cara. aí. Isso no PNL a gente chama, sabe de quê? Modelagem. 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 É de quem você vai imitar. E tá exatamente conectado com isso. Se alguém fez, é possível. Sim. Só que aí, em quem nós estamos nos espelhando? Esse aí que é o problema. Porque nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. A gente conversa igual, a gente tem praticamente os mesmos hábitos, a gente come a mesma coisa, aí tem o mesmo corpo porque se exercita ou não se exercita, é o mesmo grupo que a gente está inserido. Sim. E aí o grande problema é de quem nós estamos copiando. E aí, quando eu encontrei isso lá no PNL falando sobre modelagem, eu fui para aquilo que Paulo escreve. O que Paulo está escrevendo para a igreja, e Paulo enxerga a dificuldade na igreja é a seguinte, David, eles não estão convivendo com Jesus. Eles precisam de ter um espelho presente. Então, como que eu vou fazer para eles serem igual a Cristo? Já sei. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Então, Paulo usou a metodologia que hoje no PNL fala que é um avanço, uma descoberta, que é a modelagem. Paulo já usou isso. Paulo chega para os presentes, Jesus estava ausente, já estava no céu, falou, me imitem, eu vou ser o modelo de vocês. O grande problema é quem nós estamos querendo modelar. Cara, é exatamente isso. Explica melhor, Gabriel, sobre essa média das 5 pessoas. Porque quando você fala de média, é porque é um pouco de cada. É um pouco de cada. O ser humano, a gente tem essa necessidade de nos associarmos e vivermos em bandos, vivermos em grupo. É natural. É natural. A gente sempre vai procurar, dentro do contexto que nós estamos inseridos, um grupo para nós pertencermos. Tem um livro muito interessante que fala A Tribo. Acho que eu já te indiquei esse livro. Já. Ele fala sobre liderança e ele ventila exatamente essa tese, de que todo mundo está procurando ser liderado e ter essa sensação de pertencimento. Quando eu criei lá atrás o clube de mentoria, foi criando exatamente isso que esse livro diz. É um contexto e um grupo. As pessoas, às vezes, vão para a igreja buscando Deus, buscando ser alimentadas, mas está inserido dentro de um corpo. Sim. A nossa necessidade de nos associarmos, Sim. ok? Quando a gente vai se associar a alguém ou a um grupo, nós temos a tendência de reproduzir comportamento. Frequentar os mesmos lugares, Isso aí. reproduzir as mesmas falas, É isso aí. ter as mesmas ideias de pensamento. Exatamente. Você vai ver, quando a gente conviveu mais tempo junto lá em Jacareí, Sim. vez ou outra a gente chegava na igreja vestido com a mesma tonalidade de roupa. A mesma tonalidade. Quando dava no final da tarde, o que a gente estava fazendo? A gente estava caminhando junto. A gente ia sair para jantar, a gente estava junto. Os mesmos lugares. Então, quando você engordava, eu engordava. Quando eu emagrecia, você emagrecia. Era Isso aí, natural. natural. Porque a gente está dentro do mesmo contexto. Verdade. Quando eu comecei a malhar, você foi malhar.
Quando eu Verdade. comecei a andar de bicicleta, o Zé começou a andar de bicicleta, se o Zé ouvir, eu comprei uma bicicleta. Foi mesmo. Porque eu tava na casa dele ouvindo ele falar de bicicleta. O ambiente vai nos modular De forma automática. de forma automática. Só que a gente não tem ideia que isso vai regulamentar todo o nosso comportamento. Tem gente que compra carro não porque ele quer, mas porque alguém do grupo comprou. Tem gente que viaja para certos tipos de lugar não porque ele tem um desejo de conhecer, mas porque alguém dentro do grupo que ele pertence viajou. E acabou influenciando. Influencia. E o problema é que nós somos a média dessas pessoas. Então, se o grupo que a gente pertence está endividado, nós temos a tendência de também estarmos endividados. Sim. Se o grupo que a gente pertence tem a tendência de não ser amigo de Deus, nós temos também a tendência de não sermos amigos de Deus. Porque se esse grupo ele vai para o monte, você vai para o monte. Lembra que a gente foi para Pedra Azul? Exato. Lembra o que a gente foi fazer depois de Pedra Azul? Fomos pro monte Por orar. que a gente foi para o monte? Porque você tinha o compromisso de ir para o monte. Sim. Então, Automaticamente você foi com sua família. eu sou a média das pessoas que eu convivo. Ok. Então, esse é o risco que a gente tem que ter. Então, isso já me leva a puxar um ponto aqui em cima desse contexto. O que deve ser feito com critério é a seleção de pessoas que nós convivemos. A seleção de pessoas. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, está lá no meu Instagram, quem quiser vai lá e procura lá nos Reels, que eu falei justamente sobre quem caminha conosco e quem se assenta à mesa conosco. Isso aí. E aí eu trouxe um exemplo que Jesus tinha 3 grupos de pessoas. 3 grupos. Uhum. Jesus era cercado por uma multidão de pessoas que presenciavam os milagres, que ouviam o sermão que ele pregava e acabava aquilo ali. Cada um ia para suas casas, mas eram pessoas importantes, porque eles falavam daquilo que viam e ouviam. E isso fez com que o ministério de Jesus se propagasse. Isso aí. Tanto que quando Jesus aparece na última vez, tinha cerca de 500 pessoas, lá em Atos fala isso. Cerca de 500 pessoas que o viram ser assunto ao céu. Então, aquele grupo de 500 pessoas era um grupo de seguidores de Jesus, que presenciaram e confirmaram na Isso época aí. aquilo que acontece. Nós temos esse grupo de seguidores, pessoas que nos veem de longe, veem o reflexo daquilo que nós fazemos e falamos, mas apenas como reflexo. Isso aí. Mas tinha um segundo grupo. O segundo grupo era o grupo dos 12. Eram pessoas que frequentemente estavam com Jesus. E então eles tinham um nível de intimidade maior. Mas nesse grupo de 12, que era um grupo mais íntimo, nem todos eram confiáveis. Porque naquele grupo tinha um Judas Isso aí. que traiu. E mesmo assim, Jesus permitiu Judas ficar naquele grupo até o fim da história, até o fim do propósito. Então, existe um segundo grupo, que são aqueles que estão mais próximos, vão ter acessos que os outros não têm, vão ter informações que os outros não têm. Por exemplo, Jesus vai ensinar lá, vai falar para a multidão da parábola do semeador. E depois que ele termina de falar para a multidão, ele volta para os discípulos e explica a parábola. Então, eles receberam informação que a multidão não recebeu. Mas dos 12, Jesus tinha um grupo de 3. Isso aí. Esse grupo era o grupo da intimidade mesmo. É o grupo que subiu no Monte da Transfiguração, é o grupo que lá no Getsêmani Jesus chamou para ficar mais próximo, e era o grupo da confiança máxima. E aí, com base nesses 3 tipos de pessoas, Gabriel, eu vou deixar algo muito bacana aqui para quem está nos ouvindo. Você sabia que só pode nos trair quem faz parte do grupo de maior intimidade? Porque o restante vai, no máximo, nos decepcionar. É isso aí. Só me trai quem tem acesso a informações privilegiadas ao meu respeito. Só te trai quem tem informação privilegiada ao teu respeito. Porque no meio da multidão, ou até no meio dos 12, pode até ter alguém que você colocou uma expectativa e ele não correspondeu, esse vai te decepcionar. Te decepcionou, ok, tá tudo certo. Mas no grupo dos 3 é mais É complicado. mais complicado. É muita informação. E com base em todo esse arsenal de coisas que eu trouxe aqui para falar desses 3 grupos, eu fecho naquilo que você falou. Selecionar com critério quem se assenta à mesa conosco. E quando eu falo de mesa, eu estou falando de lugar de intimidade, lugar de informações privilegiadas que poucas pessoas têm. Então, não quer ser traído? Escolha com critério e faça uma média muito bem selecionada das 5 pessoas que nós E o convivemos. fato de Jesus não estar íntimo, ou bem próximo, colado dos outros, não significa que ele não amava.
Amar. É isso que a gente tem que entender, Ele sabia? mesmo declarou isso, sabia? Essa semana passada, eu tive com um amigo, eu liberei uma palavra para ele dentro de um contexto que a gente estava conversando, e a frase é interessante, olha só. Eu falei com ele o seguinte: eu não me assento à mesa para ter comunhão com alguém se eu também não me assentaria com essa pessoa para passar fome com ela. Então, eu não Muito tenho forte. comunhão plena com alguém se eu não tenho também comunhão para passar fome com ela. O que isso significa? Eu só vou ter dentro do meu convívio privado, pessoal, de intimidade, quem eu sou capaz de ir para a guerra com ela. Se for para passar fome, eu vou dividir o pão e eu vou passar fome junto Com essa pessoa. com essa pessoa. Então, isso é algo que a gente tem que trazer, porque às vezes nós estamos trazendo problema para as nossas vidas porque nós estamos carregando pessoas que nós não deveríamos. Cara, Eu falava isso na palestra lá de Jonas. meu Deus. Os outros personagens dentro do barco padeceram não porque eles estavam com um problema específico, mas porque tinha dentro do cenário de convivência, ainda que momentânea, pessoas que não eram, ou uma pessoa que não era para estar lá. Por causa dessa pessoa, Deus mandou a tempestade e quase todo mundo morre. Então, às vezes, nós estamos passando por problema porque nós não liberamos pessoas que já eram para terem sido liberadas da nossa vida. Cara, E quando a gente libera essas pessoas, não é porque a gente não ama elas, é porque elas têm um propósito maior a viver, igual Jonas. Quando ele foi lançado ao mar, não significa que ele foi lançado por ausência de amor da parte de Deus. Ele tinha um propósito dele. Então, quando ele vai, os dois entram por propósito. Tiago Brunet, em um dos livros, ele tem uma fala muito interessante. Ele compara essas amizades como se fosse um andaime em uma construção. especialista em pessoas. É isso aí. Já li 2 vezes esse livro. Quando você começa a levantar uma construção, você tem que ter um andaime. Na hora do acabamento, o andaime tem que sair. É uma outra fase da sua O vida. andaime foi importante até determinada fase da obra. Isso aí. Foi importante. E Ser um andaime não tira a fazia. importância. Só que tem hora que a gente tem que deixar para lá. Esse nosso apego à nossa infância, à nossa trajetória, uma pseudo-fidelidade com quem fez parte da nossa trajetória, às vezes nos prende e impede que Deus nos leve a viver coisas maiores. Aí eu abro um leque aqui para um outro assunto que eu acho que eu falei nessa palestra lá. Eu queria te ouvir também sobre isso, tá? Porque é libertador. A gente tem que aprender a falar não. Tá aqui, Tá aí mesmo? tá aqui, cara. A gente tem. Aprenda a falar não. A gente tem que aprender a falar não. Nem todo mundo tem que ter acesso. A gente tem que se libertar dessa culpa de querer abraçar todo mundo e trazer todo mundo para o seu... A gente ama todo mundo, mas não é todo mundo. A gente tem que aprender a falar não. Então, o fato de eu amar todo mundo, eu não tenho que conviver com todo mundo. Não tem como. Porque o grande problema, cara, que eu vejo hoje, o grande desafio do ser humano é querer carregar pessoas que se tornam bagagens, que não são mais para esse momento da vida. Isso aí. E depois que existe esse entendimento, que a nossa mente é renovada para compreender isso, cara, isso é libertador. É libertador. É libertador, porque o exemplo de Jonas, eu poderia até trazer um outro exemplo muito parecido. Jonas tinha um propósito, estava numa embarcação que não era dele, trouxe problema para ele e para os outros. Isso aí. Então, às vezes podemos carregar pessoas e o carregar essas pessoas na nossa bagagem de vida faz com que isso traga prejuízo ao nosso propósito e ao propósito da pessoa também. É um prejuízo duplo. Isso aí. Em contrapartida, lá em Atos 28, começa no 27, tinha um cidadão em uma embarcação e que a presença dele trouxe livramento para toda a embarcação, que era Paulo. Isso aí. O oposto de Jonas. Porque Jonas estava fugindo de um propósito, Paulo estava indo para um propósito. Jonas fugiu por medo. Paulo aceitou por coragem. Porque muita gente falou, não vai, cara. Não vai para Roma, você vai ser morto lá. E ele, não, eu vou. Importa ir a Roma, eu tenho que ir a Roma. Então, Paulo, por estar dentro de um propósito, ele serviu como ponte de salvação para todos que estavam naquela embarcação. Porque o anjo apareceu para ele e falou, Paulo, não vai morrer ninguém se eles obedecerem o que você falar. Então, Paulo era uma direção de Deus para a vida daquelas pessoas. Tem pessoas que estão na nossa vida como uma direção de Deus e às vezes nós também estamos em vida de algumas pessoas como direção de Deus para elas. Mas se for o contrário também, igual Jonas, fugindo de um propósito, isso pode trazer consequências seríssimas. Então a gente precisa aprender a falar não quando é para falar não. Isso aí. Porque às vezes, Gabriel, falar não
incomoda, causa um desgaste emocional, o não em determinados momentos. Você tem essa dificuldade? Você já se blindou com isso? Eu tento ainda me blindar, não é tão simples. Não é simples, A né? gente tem sempre a tendência de querer ser amigo de todo mundo, E querer parceiro agradar, de né? todo mundo, agradar todo mundo. Mas a gente tem que virar essa página. Quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. A gente não consegue abraçar todo Não, mundo. repete essa frase. Quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. É impossível Não tem abraçar jeito. todo mundo. Não tem como. Vai gerar concorrência, vai gerar ciúmes. Você não consegue doar o teu tempo para todo mundo. Se você quer abraçar o mundo, você deixa de abraçar a sua casa, a sua família. Não tem Verdade. como. Você tem que escolher. Você tem que tomar esse tipo de O decisão. próprio Jesus escolheu, né? Ele teve que escolher. E é um passo natural da maturidade cristã, da maturidade do indivíduo, entender esse contexto. É você também blindar o seu coração de ter a dependência de ter um outro para te satisfazer. Quando o cara é plenamente satisfeito em Cristo, satisfeito no Evangelho, satisfeito no reino, tem uma família no pedestal correto, ele não tem essa necessidade de aplacar essa carência dentro desse contexto de ter muita gente ao entorno dele. Sim. Essa é a minha visão. Então, falar não é tão simples, mas a gente tem que enfrentar isso. E é mais... Aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade maior. Lá fora, você chama um português Sim. para ir para tua casa. Não quero ir. Não, eu não vou. Não quero. E com muita naturalidade, né? E tá tudo bem. Tudo bem. A gente tem que entender isso, que tá tudo bem. E faz parte Eu disso. poderia dizer que um não dito no momento certo, hoje, e dizer não é falta de amor, Isso aí. né? Um não dito com franqueza e no momento certo pode evitar problemas amanhã, Isso aí. né? Seria mais ou menos o que Jesus fez ali com o jovem rico, cara. Ele queria seguir Jesus, mas ele tinha um interesse dele. Quando Jesus primeiro fala dos mandamentos, ele vai mostrar que ele entende, né? De lei ele entendia bem. Isso aí. Aí Jesus fala, então tá simples, pega o que tem, vende, dá aos pobres e me segue. A Bíblia diz que ele se entristeceu. Aquilo foi um não de Jesus, cara. Jesus sabia que aquele jovem não tinha condições de seguir ele. É um dos textos que mais me intriga. Porque eu não vejo Jesus ali se rastejando atrás do rico querendo trazer ele. Ele deixa claro que quem quer é desse jeito. Se não quiser, o coração dele tem que estar no lugar certo para seguir o reino. Se não tiver... E aí, como a Bíblia diz, que não se joga pérolas aos porcos. Né? Eu Cara, acho que segue essa premissa aí. Jesus, ele era tão focado no propósito dele que ele não se distraía com nada. Quer seguir, vem. Quer seguir, vem. Isso aí. Né? E, cara, aquilo foi um não, Foi o não. de Jesus para ele. Nicodemos, embora, né, os grandes historiadores falam que Nicodemos era um cooperador com o ministério de Jesus. Mas Nicodemos, quando procura Jesus, ele teve que procurar na calada da noite para não ser visto. Isso aí. E Jesus também diz a mesma coisa, Nicodemos. Você tem que nascer de novo, cara. Você tem que entender que a vida que você vive hoje não é suficiente para seguir o meu ritmo, para seguir o meu propósito. É uma mudança. Então, necessário é nascer de novo. É isso aí. É uma mudança de mente, do arrependimento. Aí volta lá no primeiro ponto, porque o nascer de novo dá exatamente essa ideia. Ele tem uma carnalidade inclinada ao pecado, Sim. e ele tem que nascer de novo, não voltar para o ventre da mãe, mas nascer de uma forma milagrosa, provocado pelo Espírito Santo, para ter essa nova jornada, né? E o nascer de novo, Gabriel, ele muda a nossa rota, traz novas alternativas, nos faz abandonar rotas que não nos servem mais para a nova vida. Porque, cara, antes de Cristo, a pessoa tem um GPS, uma playlist, um hall de amizades. Tudo isso tem que mudar. E depois muda tudo. Natural. Uma lista de contatos que automaticamente muda. Olha o que o nascer de novo produz na vida de uma pessoa. Então traz novas rotas, um novo mapa na mente da pessoa. É isso aí. Está tudo conectado. Tudo conecta. E esse nascer de novo gera um novo posicionamento. E esse novo posicionamento faz com que a pessoa diz não para muitas coisas. E aí eu vou puxar já mais um ponto. Mais um ponto que está aqui. Eu vou achar ele aqui, quer ver? Cara, tem muita coisa. Ó, você falou aqui sobre a
Aprenda a fazer perguntas. A gente não vai falar sobre isso hoje não, porque não vai dar tempo. Uhum. Você tem que fazer outra palestra, cara. Pra trazer Tem que todos esses voltar, pontos vamos fazer aqui. juntos. Cara, olha só. Pare de carregar pessoas. Você já acabou falando sobre isso aqui. Recompense seu cérebro. Existe uma regra. Lembra, no primeiro episódio a gente falou disso. Falou sobre isso? Você lembra do chocolate da leitura? Lembro. É mais ou menos isso? É você treinar a sua mente a seguir esses parâmetros que você deseja. Cara, Isso mas aí. eu não quero falar disso hoje, não. Não, hoje não. Eu tenho um negócio aqui mais interessante. Que você colocou aqui. Aqui, achei. Se você vive do urgente, você não faz o importante. Isso aí. Tem um Interessante, monte né? de gente vivendo só do urgente. É o famoso apagar incêndio. Tem gente que vive apagando incêndio e aquilo que é importante está ficando de lado. Isso aí. O que seria o importante? Eu vou deixar você falar muito sobre isso, mas o importante poderia ser o quê? Filho, paternidade, esposa, casamento, família, um negócio, o trabalho, a fé, devocional, vida com Deus, intimidade. Tudo coisas Tudo tá importantes. inserido. E o urgente substitui essas prioridades. É isso aí. Eu toco muito nesse assunto quando eu falo sobre a procrastinação e o risco dela na nossa performance, né? A gente tem a tendência de ir postergando sempre aquilo que é importante e não tratamos desses assuntos. Seja questão familiar, questão Sim. ministerial, espiritual. E quando a gente não trata aquilo que é importante, surgem situações urgentes. Aí você pega um indivíduo que toda hora ele está afoito para fazer alguma coisa, você fala com ele, não, tem um negócio urgente para fazer. Não posso. Se é urgente é porque ele não fez quando era importante. Só é urgente aquilo que não foi feito na hora. Porque se fosse feito na hora, não se tornaria mais urgente. Eu lido muito com prazo na minha profissão, né, como advogado. Então, quando eu estou com prazo urgente, que eu tenho que fazer naquele dia, é porque eu fui negligente em fazer no primeiro, no segundo, no terceiro, e por aí vai. Deixei para o último dia, e aí eu posterguei. A gente tem que tomar cuidado para que isso não assuma, não seja regra na nossa vida. Sim. Que a gente comece a tratar tudo de urgência, aquilo que é urgente, porque não tivemos um olhar clínico para aquilo que é importante. Posso trazer um exemplo muito prático sobre Deve. isso? Páscoa. Uhum. O pessoal vai comprar o chocolate da Páscoa. Os chocolates começam a ser vendidos 2 meses antes, cara. É isso aí. Teve um dia que eu fui no mercado com a Dani, era início de março. E já estava lá. Falei, amor, já estão vendendo o chocolate, o ovo da Páscoa. Uhum. Mas agora não é hora de comprar isso agora para as crianças. Isso aí. Gente, deixa eu falar para o telespectador. Eu compro o ovo de Páscoa para os meus filhos, sim. Isso não é pecado. O problema é eu trazer a mensagem equivocada a respeito da Páscoa. Isso aí. Comer chocolate na Páscoa, eu vou fazer um recorte aqui, tá? Uhum. Um adendo. Não é pecado. O pecado é você mudar o conceito da mensagem da Páscoa, que não é assunto para hoje também. Isso aí. Né? Mas eu compro, as crianças se Porque amarram. tem gente que acha é pecado comer ovo de Páscoa, Não mas pode. fazer a arvorezinha de Natal. Isso aí. Você compra ovo de chocolate para seus filhos? Eu não compro o ovo da Páscoa por uma coisa que eu acho muito caro. É muito caro. Eu substituo por um monte de outros chocolates. Nos Mas últimos eles anos. comem Mas também. come o chocolate na muito Páscoa. caro. Compro. Ih. Isso aí. Na última Páscoa agora, vou voltar a falar do urgente, tá? Aham. Na última Páscoa a gente comprou um monte de chocolate, ficou metade do preço e agradou eles Por muito isso, mais. quando me perguntam... Fica a dica aí, viu? Você Fica a compra ovo de dica. Páscoa? Não compro não. A pessoa acha assim, vai falar que é pecado, não, porque é muito caro. É muito caro. Eu compro aquele monte de outros chocolates. É legal, a gente já fez o ovo de Páscoa com as crianças, As compra a crianças. forminha, coloca eles para fazer o chocolate, para eles para enfeitarem. Exatamente. A última vez lá em casa, a Dani escondeu os chocolates no quintal e eles foram procurar. Legal. Isso Brincar aí. com as Lá crianças, no né? condomínio, junta lá 50 crianças e descem para procurar ovo de Páscoa É no condomínio. É não subverter a mensagem real da Páscoa. Porque é insubstituível. Tá inserido dentro da cultura não é errado, né? A gente faz a diferença dentro da cultura mesmo. É dentro da isso cultura. aí, é dentro da cultura. Aí daqui a um tempo, né, quando o Pode Crer viralizar e tiver 1 milhão de visualização, aí aquele indivíduo malicioso vai pegar um recortezinho. Ah lá! Eles acreditam que a Páscoa é o chocolate, os pastores. É isso aí. Então aí eu vou colocar lá na frente. Assista o episódio Assista inteiro. Se não quiser comer ovo, compra pra mim e deixa lá em casa Vou que eu como. voltar aqui pro foco do urgente e do importante. A gente nunca compra, cara. Aí quando chega na semana, a gente vai comprar o chocolate. Isso aí. Tá tudo quebrado.
Tá muito mais caro. Aquela A fila do fila caixa enorme. tá enorme. Vamos pegar outro exemplo? Natal. Natal também. Natal. Todo mundo gosta de juntar a família no Natal, né? Fazer lá o amigo secreto, o amigo X e trocar os presentes. Cara, eu acho isso bacana demais. Eu me amarro. Natal, a gente junta Essa a confraternização. família, essa confraternização, aquele monte de comida, a gente engorda muito isso nessa época, né? Isso aí. Mas a gente só deixa para comprar o presente e os ingredientes da ceia do Natal na última Na hora. última hora. Porque aí virou urgente. Ah, hoje é dia 24, vai fechar daqui a pouco tudo, eu tenho que correr. Aí tem aquela vida foita, né? É isso. Então, porque eu deixei de fazer quando era o tempo de ser importante e fiz na urgência. Quer ver um outro ponto, Gabriel? Academia é importante fazer. Não vou falar academia, não. Atividade física Muito é importante. importante para a Muito vida. importante. Necessário. E qual que é a desculpa que a maioria das pessoas dão para não fazer? Eu já dei essa desculpa muitas vezes. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Porque não é importante. Porque não é importante o que deveria ser. Aí vai chegar um momento que vai fazer aquela bateria de exames, Aí fica o médico vai desesperado. condenar um monte de coisa, vai cortar um monte de coisa, se e torna aí urgente. aquilo que era importante passou a ser urgente. Cara, as pessoas precisam, eu falo nós, entender esse conceito como fazer igual o Provérbios fala da sabedoria, atar isso no pescoço como se fosse um colar, cara. Começar a entender o que é prioridade. Casamento, ter tempo para a esposa é importante? Sim. Mas se a pessoa ocupa um monte Quer ter de tempo quando o aí casamento já lá tá na indo. frente, quando o casamento estiver fracassando, vai ser urgente. E eu sempre falava isso estabelecendo lista de tarefas. A gente tem que estabelecer o grau de importância da nossa vida, aquilo que a gente tem que fazer. O que é importante, né? E aí abre o parâmetro, não sei se está aí, deve estar, que tem uma conexão com a gente parar de reagir e começar a agir. Tá aqui. É ser intencional. Quando a gente tem lista de tarefa, a gente para de reagir ao dia a dia. Ah, eu faço aquilo porque eu estou reagindo. Vou dar o exemplo aí do médico. O cidadão que vai fazer a bateria de exame, aí precisa agora ter uma atenção maior para a saúde. Ele está reagindo a uma situação. Quando ele deixou de agir de forma intencional ali, consciente para se exercitar. A gente tem que tomar muito cuidado para que a nossa vida não seja uma cadeia de reações. A gente só reage a impulsos que nos são propostos todos os dias. A gente reage na nossa vida conjugal, paternidade, eclesiástica, ministerial, envolvimento com Deus só quando a gente é provocado e não tem uma intencionalidade. Aí está o segredo da gente ter uma vida um pouquinho melhor. Começar a agir para não ter que reagir. É assumir as rédeas da vida. Cara, olha só, vai dar até uma frase aqui, que veio aqui agora. Quando você começa a agir para aquilo que é importante, você deixa de reagir para aquilo que é urgente. Isso aí. A reação, Gabriel. Petros está falando que só temos 10 minutos. Eu não estou acreditando. Ô, Petros, Tá errado esse você relógio está seu, contando hein? certo esse tempo, Petros? Não, eu fiquei prestando atenção na conversa, já são 52, eu deixei passar 2 minutos. Ele está empolgado Hoje com o a assunto conversa. tá bom, hein, Petros? Gabriel, olha só. Vamos criar um raciocínio em cima disso aqui. Cara, o telespectador só ganha e nós também. A reação, ela é sempre provocada por alguém ou por um elemento terceiro. Isso aí. Nós reagimos a algo que foi provocado. Tá certo isso? Isso aí. A ação não, é uma atitude nossa. A ação ela pode ser preventiva, né? Ela pode ser por algo que seja importante. Então nós agimos. Eu preciso sair do lugar, então eu tenho que agir. Isso aí. Eu tenho tempo de sair do lugar antes que aconteça, antes que algo terceirizado me provoque uma obrigatoriedade de ter que sair desse lugar. Exatamente. É exatamente isso? É isso aí. Só que na maioria das vezes as pessoas preferem ter que reagir do que se antecipar a um problema, a uma situação, a uma circunstância. Isso aí. É mais ou menos esse É caminho. isso aí. Eu pego sempre esse exemplo aí aplicando para a vida financeira do indivíduo. Ele não age e só reage lá no finalzinho, quando está todo endividado, quando está todo embaraçado. Agir, eu já ajudei muita gente conversando, mentoreando pessoas que querem ter um alívio financeiro, um crescimento financeiro. Eu sempre começo com as mesmas perguntas. Quais são os projetos dessa pessoa para longo prazo e médio prazo? Aí então a pessoa fala, daqui 10 anos eu quero ter 1 milhão guardado.
daqui 10 anos eu quero viajar para tal lugar. Sim. Aí eu vou trazendo isso para o presente. Tá bom, daqui 10 anos você quer ter 1 milhão. O que você está fazendo para ter esse 1 milhão dentro da sua linha de ação de um ano? Quais são os seus projetos para 6 meses? O que você vai fazer nos próximos 6 meses para você conseguir daqui 10 anos ter 1 milhão? O que você está fazendo essa semana? O que você vai começar a fazer a partir de amanhã para que 10 anos depois Você você vai tenha isso afunilando. aí? Eu vou trazendo para o presente. Porque essa pessoa ela para de ficar reagindo a estímulos naturais, contando com a sorte, para juntar talvez 1 milhão daqui a 10 anos, e ela assume o controle da vida dela hoje. É isso que a gente precisa. Assumir o controle está relacionado à ação. Agir. A ação. Assumir o controle e parar de ficar sendo aí, sair do automático. Desde a gente acorda praticamente no mesmo horário, a gente escova a dente todo dia do mesmo jeito. A nossa escovação se começa pelo lado esquerdo, pelo lado direito, se faz bolinho, Cada se um não tem um faz. padrão, né? E esse padrão se repete todos os dias sem a gente perceber. Verdade. A quantidade de escovação é a mesma, a média é a mesma. Ele vai sentar às vezes na mesma cadeira, vai tomar na mesma xícara, vai comer a mesma coisa, vai almoçar no mesmo lugar. Às vezes a pessoa entra dentro de um restaurante, sabe, tem aquele monte de coisa, lá tem bacalhau, lá tem lagosta, lá tem camarão. Aí o cara vai exatamente no arroz, no feijão, na batata frita, no tomate, na alface e na carne. Tá habituado a isso. Tá no automático. Ele nem para pensar o que tem de diferente na hora do almoço. É isso aí. Então, quando eu falo parar de reagir, começar a agir no agora, é nesse sentido. É você ter um olhar mais clínico. Tá, o que eu vou fazer agora? Sim. Eu quero ser mais espiritual? Então é agora, não é daqui 10 anos. É hoje. O que eu vou fazer amanhã para me tornar melhor? É nesse sentido aí. Perfeito. E quando nós começamos a ter atitude e agir diante de uma escala de prioridades, aquilo que realmente é importante para a nossa vida, até a nossa reação quando é necessária, porque a reação também ela é um mecanismo importante. Sim. Só que quando nós vivemos no automático de sempre ter que reagir, a gente não consegue nem pensar na maneira que A reagimos. intencionalidade. E dessa reagimos de reação. forma errada. Isso aí. Cara, o livro da sabedoria já fala sobre isso. Provérbios 15:1. Deixa eu abrir aqui. Tá. Provérbios 15:1. Olha só, Gabriel. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. Vamos lá. Resposta está falando de reação. É como eu vou reagir a uma afirmativa de alguém ao meu respeito, a uma crítica de alguém ao meu respeito, a uma palavra dita ao meu respeito ou direcionada a mim de alguma maneira. Isso aí. Então, você me fez uma pergunta, você me fez um questionamento, você me fez uma abordagem, eu tenho uma resposta. A resposta que desvia o furor é quando alguém age com rispidez, quando alguém age de forma maliciosa, de forma presunçosa, e eu reajo de forma branda. Isso aí. Se eu estou acostumado a ter a rédea da minha vida, não estou falando aquele controle que nós colocamos na mão de Deus, não. Para que alguém não me interprete errado aqui. Mas ter o comando das prioridades. Eu sei o que é prioridade. Então eu tenho essa rédea e eu estou acostumado a me antecipar e a agir. Até quando eu sou provocado, eu tenho uma reação sábia. Isso aí. É isso que Provérbios está me isso ensinando. aí. Eu tenho uma reação que vai desviar aquele furor. Porque se eu não estou acostumado a me antecipar ao problema, eu vou ter uma resposta ríspida. E aí a consequência disso é o quê? Despertar violência. É isso aí. Por isso que tem muita gente que vive brigado com todo mundo, que vive mal com todo mundo, que não consegue se manter em certos ciclos por muito tempo, que não consegue desenvolver bons relacionamentos. Tem muita gente que não consegue crescer em empresa nenhuma. Tem muita gente que não consegue manter os seus projetos de vida porque está sempre reagindo. E quem vive sempre reagindo não consegue, não tem sabedoria, não tem equilíbrio, não tem domínio. Controle, né? E Paulo vai falar isso lá na frente aos Gálatas, que é a última característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A pessoa que vive reagindo não consegue ter domínio.
diante das situações favoráveis e E desfavoráveis. domínio é ter as rédeas da vida. É ter a rédea da vida. É isso aí. É ter o controle e para que os teólogos aí, ele falou uma doideira, uma heresia. Não, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Mas existem coisas, existem circunstâncias, situações que Deus deixou também no nosso controle, porque senão ninguém cresce na vida, cara. É o livre-arbítrio, né? Até o controle de Deus envolve a nossa Tomada de agência decisão. e ação. Exatamente. Que o Hernando chama de livre agência, né? Você Livre falou agência. o nome aí, né? É isso aí. É isso aí. Cara, é muita coisa. Então vamos Bacana, lá. hein? Comece a fazer o que é importante para não ter que fazer Que é aquilo que é urgente. Gabriel, eu vou... Já tem menos de 5 minutos, Petros? Já. Então vamos lá. Olha o que ficou para trás. Coisa que você falou lá atrás. Desenvolva as 3 inteligências. Você falou sobre inteligência racional, que é o QI. Eu anotei tudo, cara. Bacana, hein? Inteligência emocional, que é o QE. Inteligência espiritual, que é o QS. Eu estou escrevendo um livro, Prosperidade Não é Dinheiro. E lá atrás você falou, prosperidade é emocional. É isso aí. Tá? Tem muito a ver com o livro que eu estou escrevendo, tá? Isso aí. Network é uma construção de pontes que te conecta. Cria uma lista negra de network. Você acredita que eu criei minha lista negra? Você teve mesmo sua lista? Agora, recentemente. Olha só que legal. Porque eu anotei isso aqui e esqueci. Aí, acho que uns 3 episódios atrás, você falou que tinha Tem um e-book sobre a isso. caixa preta Caixa do preta network. Isso aí. Aí, há pouco tempo, depois que você falou isso, eu fui criar a minha, né? Aí eu tava numa mesa com alguns amigos e falei assim, eu agora tenho a caixa preta do network. Ô, pastor, explica o que é isso. Eu falei, segredo, depois eu explico isso para vocês. Vende meu e-book lá, hein? Tá aqui. Olha um negócio que você falou lá atrás, cara, 4 anos. As pessoas não se conectam com logo ou produto, elas se conectam com pessoas. Aí, em seguida, você diz, fazer gestão da sua própria imagem. É isso aí. Cara, é muita coisa, Muita Gabriel. coisa. E eu sintetizei aquilo que eu utilizei na minha vida. E é bacana que vem o filme, né? É que são coisas que eu aplico no meu dia a dia e hoje eu vivo consequências exatamente disso aí. De como você vai vender a sua imagem, como você vai se conectar com as pessoas, como que você vai ter o autocontrole, como que você vai tratar as coisas importantes. É isso aí, é aprender com quem você vai sentar para comer, aprender e melhorar o dizer não mesmo e entender que existem pessoas que ficaram, outras pessoas vão vir e tá tudo bem com isso, ficar tranquilo quanto a isso. E isso aí, de fato, são chaves que vão sendo viradas e te leva para um outro patamar de vida. Não falo de riqueza, de vida mesmo, no contexto geral, né? Cara, tá tudo linkado, né? E tudo isso, a Bíblia já tinha respostas. Tudo isso tá na Bíblia. Né? Cara, fantástico, hein? Que bate-papo de alto Muito nível. Pena bom, que acabou hein? o tempo, hein? Pois é. Eu trouxe um monte de coisa aqui pra gente conversar hoje. Se for parar, a gente vai supetão. ficar fazendo podcast só nós dois por muito tempo e a gente não esgota os nossos assuntos. A gente tem que preparar agora uma lista de convidados. Já tem pessoas procurando. Eu quero ir lá bater um papo com Nós vocês. vamos fazer isso, né? A gente promete que nós vamos trazer aqui muitos convidados interessantes. A gente precisava exaurir algumas coisas dessas temáticas que nós conversamos nos 3 Vamos até últimos. aproveitar, pedir pro pessoal colocar nos comentários e ir lá na nossa rede social e indicar quem eles gostariam de ouvir aqui, né? Sim. Vamos mandar um recado aí para depois fazer um recorte e colocar lá no nosso. Você é melhor do que eu. Pedir lá para jogar no Insta, a gente pede para recortar. Quem elas Eu tenho querem uma ideia. e marcar a pessoa. Eu tenho uma ideia. Fala. Nós vamos criar lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Isso. Então, Abilene, isso aqui é para você. Nós vamos colocar no Instagram. Pode até aproveitar o recorte desse vídeo. Uma caixinha de pergunta para quem nos acompanha no Instagram do Pode Crer, no Instagram do Gabriel Firmino e no meu Instagram, Pastor David Oliveira. Quem você gostaria de ter como convidado no nosso Pode Crer? Você vai colocar lá suas sugestões e nós vamos nos esforçar para trazer esses convidados aqui. Muito bom, amigo. Fechado? Gostei muito do Apalavrado? papo. 100%. Tamo junto mais uma vez. Juntíssimo. Vamos caminhando para os próximos episódios. Até o próximo. Petros, obrigado mais uma vez. Você é de casa, até o próximo episódio. Forte abraço. Até Tamo mais, junto. excelência.